Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 8 de maio de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo, como de costume, com a leitura da lição do dia, né? E a lição do dia é uma lição muito interessante, né? Uma lição que tem muito para nos falar, né? Lição 128, o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui no dia de hoje é que vocês entendam que essa lição é uma continuação absolutamente orgânica da lição de ontem. Então, ontem nós declaramos: não há nenhum amor exceto de Deus. E hoje nós declaramos: o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. E a lição diz: o mundo que vês não te oferece nada do que precisas, nada do que possa ser de algum modo útil a ti e absolutamente nada que sirva para te dar alegria. Acredita nesse pensamento e serás salvo de anos de miséria, de inúmeros desapontamentos e de esperanças que se tornam amargas cinzas de desespero. Ninguém pode deixar de aceitar esse pensamento como verdadeiro, se quiser deixar o mundo para trás e elevar-se acima de suas mesquinhas dimensões e de seus caminhos curtos. Aqui, cada coisa que valorizas não passa de uma corrente que te prende ao mundo e não servirá a nenhum outro fim senão esse, pois tudo não pode deixar de servir ao propósito que tu lhe dás, até que vejas lá um propósito diferente. O único propósito digno da tua mente que o mundo contém é o de que passes por ele sem te deteres para perceber alguma esperança onde não há nenhuma. Não te enganes mais. O mundo que vês não contém nada do que queres. Hoje, escapa das correntes que colocas na tua mente quando percebes a salvação aqui, pois aquilo que valorizas fazes com que seja parte de ti, na tua percepção de ti mesmo. Todas as coisas que buscas para fazer com que o teu valor seja maior aos teus olhos, te limitam ainda mais. Escondem de ti o teu próprio valor e acrescentam mais um obstáculo diante da porta que conduz à verdadeira consciência do teu ser. Não deixes que nada que se relacione com pensamentos do corpo detenha o teu progresso em direção à salvação. Nem permitas a tentação de acreditar que o mundo contém algo que queiras a fim de deter-te. Não há nada aqui para apreciar. Nada aqui vale um instante de atraso e de dor, um momento de incerteza e de dúvida. Aquilo que não tem valor, nada oferece. A certeza acerca do que tem valor não pode ser achada onde não há valor algum. Hoje praticamos abandonar todos os pensamentos acerca dos valores que temos dado ao mundo. Vamos deixá-lo livre dos propósitos que demos aos seus aspectos, suas fases e seus sonhos. Vamos mantê-lo sem propósito dentro de nossas mentes e soltá-lo de tudo o que desejamos que fosse, né? Assim, erguemos as correntes que obstruem a porta pela qual temos que passar, para que possamos nos libertar do mundo, e vamos além de todos os pequenos valores e metas menores. Aquieta-te e fica em paz por um momento, e vê o quanto te ergues acima do mundo, quando liberas a tua mente das correntes e a deixas buscar o nível em que se acha em casa. Ela ficará agradecida por ser livre por algum tempo
Ela conhece o seu lugar. Apenas liberta as suas asas e voará na certeza e na alegria para unir-te ao seu santo propósito. Deixa-a descansar no seu Criador, para que seja restaurada à sanidade, à liberdade e ao amor. Dá-lhe 10 minutos de descanso por 3 vezes hoje. E depois, quando os teus olhos se abrirem, não valorizarás coisa alguma do que vires, tanto quanto da última vez que olhaste para ela. Toda a tua perspectiva do mundo se deslocará um pouco mais a cada vez que deixares a tua mente escapar de suas correntes. O mundo não é o seu lugar. E o teu lugar é onde ela quer estar, aonde vai descansar quando a liberas do mundo. O teu guia é seguro. Abre a tua mente para ele. Aquieta-te e descansa. Protege a tua mente ao longo do dia também. E quando pensares que vês algum valor em um aspecto ou em uma imagem do mundo, recusa-te a colocar essa corrente sobre a tua mente. Mas diz a ti mesmo com serena certeza: não serei tentado a me atrasar por isto. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Tá? E esse isto aí, gente, ele pode ser um bem material, ele pode ser um relacionamento especial, com uma pessoa na qual você está projetando a razão da sua felicidade. Eu sou muito feliz porque eu tenho um marido maravilhoso. Não, maravilhoso que você tenha um marido maravilhoso, mas ele não pode ser a razão da sua felicidade. O marido maravilhoso, ou o carro do ano, ou aquele empregão que você queria, ou aquela promoção pela qual você batalhou, você deu duro, são a cereja do bolo. O bolo é Deus, tá? Esse bolo da tua vida é Deus. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Então, o bolo inteiro é Deus. E quando eu digo o bolo inteiro, é a massa do bolo, o recheio do bolo, a calda do bolo, a cobertura do bolo. O chocolate granulado que você bota tudo do bolo. Quando você terminou o bolo, a cereja do bolo pode ser as coisas materiais. Pode ser. Vai chegar um momento que nem mais vai importar, né? O que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é algo que a gente adora, né? Especialmente aí quem gosta daquela cerejinha ao maraschino, ao licor marraschino, né? Acho que é marraschino, não sei como fala. É italiano, eu acho que é marraschino. Então, olha só. Mas a gente vai amar o bolo e querer comer o bolo sem a cereja. Vocês entendem? Então, a Marianne Williamson, ela tem uma frase que eu adoro, né? Transpondo isso para os relacionamentos amorosos, que são palco dos nossos maiores apegos, né? Vamos ser sinceros aqui? Quem é que não sofre de apego num relacionamento amoroso? O meu marido, a minha mulher, o meu namorado, a minha noiva, né? E ela diz assim: Deus é o único parceiro de que você precisa. O outro, seu fulano, a dona fulana, é o parceiro que você deseja. Então eu desejo estar com o Paulinho. Paulinho é maravilhoso. Paulinho é um homem virtuoso. Paulinho tem barriga tanquinho, né? O Paulinho é o parceiro que vai trazer brilho à minha vida. Mas Deus é o único parceiro de que eu necessito, tá? E você pode transpor essa ideia para como é que se diz? A sua vida profissional,
as suas relações familiares. Se eu não entendo essa lição, ela vai nos tirar do lugar de pecarmos. Lembrem-se que eu, quando uso a palavra pecado, ou o verbo pecar, eu estou usando dentro de um contexto muito específico. Então, essa lição, o objetivo dela é tirar a gente do pecado da idolatria. O que faz com que um relacionamento seja especial? É eu achar que o outro vai me dar alguma coisa que eu não tenho. E eu tenho tudo. Por que eu tenho tudo? Porque eu tenho Deus. É só por isso que eu tenho tudo. Tá? Eu tenho tudo porque eu tenho Deus, porque Deus está dentro de mim. Então, primeiramente, buscarei o reino dos céus e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Com a graça de Deus, com a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né? Como diria lá o pastor, aquele que era candidato, muito divertido ele. Esqueci o nome dele, Cabo da Ciolo. Glória a Deus. Né? Então eu tenho tudo porque eu tenho Deus. Ah, não, já que você não sabe. Eu tô passando necessidade. Necessidades materiais, necessidades afetivas, necessidades. Minha sugestão para você é que assista 3 lives minhas. Você pode me mandar uma mensagem por e-mail, jackie.icloud.com, jack.mariano@icloud.com. Então, o que eu vou recomendar a você que faça? Assista as lives, o princípio da escassez, parte 1, o princípio da escassez, parte 2, o princípio da escassez e os relacionamentos amorosos. E aí você vai entender tudo do que essa lição está falando. Tá bom? Vamos lá. Passamos para a leitura do texto do nosso livro texto do ano, esse livro maravilhoso aqui. Comentários sobre o livro de exercícios de Um Curso em Milagres, do Alan Watson e do Robert Perry. O propósito dessa lição é deixar ir o valor que nós colocamos sobre as coisas do mundo, de forma que a nossa mente esteja livre para experienciar aquilo que verdadeiramente é valioso, o nosso lar em Deus. O que é o nosso lar em Deus? É a nossa conexão com Deus, aquela que você já praticou hoje, que você já meditou, você já orou, você já conversou com Deus, você já pediu a Deus para te dar proteção, para te dar orientação, para te trazer o aprendizado com relação às lições que você precisa aprender, com o que está acontecendo hoje na sua vida, nessa sua vida bandida, não é? Você já fez isso. E agora você está aqui assistindo este vídeo maravilhoso de pastora Jaqueline, de Um Curso em Milagres. E você está se lembrando de quanto você tem sido um idólatra. Não é, meu querido, minha querida? Você põe valor em tudo, desde que esse tudo ou esse algo esteja do lado de fora. Né? Mas você está se libertando desse vício. Estamos na lição de número 128, hoje é dia 8 de maio, o mundo que eu vejo não tem nada do que eu quero. Né? Então, olha só, essa é a lição do dia. E essa lição, ela nos leva num lugar... Que lugar é esse, meus amores? Esse lugar é de chegar até o extremo de termos esse olhar para os nossos corpos. Egos, corpos, personalidades, os corpícios. É aí que a gente tem que chegar. Ah, Jaque, isso é muito difícil. Eu concordo. Eu concordo. Mas o tempo urge. Então, se não quisermos ser atrasados, como diz a lição, né?
Se eu não quiser ser atrasado na minha jornada ascensional, eu vou ter que dizer isso, inclusive, aqui pro meu corpício. Eu não serei tentada a me atrasar por isto. O meu corpo. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Por quê? Porque esse corpo é um holograma. Esse corpo é virtual. Esse corpo não tem realidade verdadeira. Esse corpo a tudo consome para poder se manter vivo. E essa palavra vivo, essa vida que esse corpo tem, ela é uma fração muito pequena do que vem a ser a vida verdadeira. Por isso que todos os dias pela manhã nós pedimos que a vida de Deus infunda este corpo. Queremos uma infusão da vida de Deus, tá bom? O comentário. O pensamento geral dessa lição é similar às primeiras 4 nobres verdades de Buda. De que a vida é sofrimento, de que o sofrimento é tanha, ou o desejo por si mesmo às custas dos outros. E que o mundo, que a saída desse sofrimento é através do desapego de tais desejos. Lembram que uma vez eu contei para vocês que a minha professora chegou lá na sala de aula e falou: vida é sofrimento, como diria Buda? Gente, naquele dia eu saí muito louca da aula. Eu quieta ouvindo ela, assim, quieta. Sabe aquela aluna, assim, que, tipo assim, se eu cometi o pecado da idolatria na minha vida com um ser humano do sexo feminino, foi com a minha mestra de Um Curso em Milagres. Aliás, ainda cometo, tá? Tem tempo que a gente não se vê, mas se eu encontrar com ela, gente, vai ser uma tietagem infinita. E eu olhava para ela e eu pensava assim, não é possível que ela esteja falando isso. E aí ela diz que não é ela que está falando. Ela diz que foi mestre Buda. Então, gente, eu naquele dia, naquela semana, eu saí com muitas coisas para elaborar. Eu levei anos para entender o significado dessa frase, vida é sofrimento. Na verdade, eu só fui entender depois que eu estava na Seichanoye, que eu comecei a estudar o budismo um pouco mais a fundo, né? Mas vamos voltar aqui, depois a gente elabora. Acredite nesse pensamento e você será salvo, terá economizado aí anos de miséria. Deixa eu ver como ele botou aqui. Peraí, só um minuto. Acredita nesse pensamento e serás salvo de anos de miséria, de inúmeros desapontamentos e de esperanças que se tornam amargas cinzas de desespero. Gente, eu não vou mentir para vocês não, mas esse pensamento, num primeiro momento, ele pode ser doloroso. Depois que você compreende a ideia por trás dele, ele é extremamente libertador, tá? A lição nos pede que nos desapeguemos das coisas completamente, de todas as coisas desse mundo. Que coloquemos um fim no sofrimento. Ao colocarmos um fim nesse desejo, nessa ânsia, por qualquer coisa que o mundo nos ofereça. Essa pode ser vista como uma lição dura, ainda que seja eminentemente sensível. Se você não desejar nada, você não poderá ser desapontado. Essa é uma lição dura. Mas ele toca num outro ponto aqui que é muito importante. Se eu não tenho expectativas, eu não posso ser desapontada. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Nós precisamos trocar as expectativas por preferências. Eu tenho a preferência X. Eu hoje prefiro comer salmão. Mas o garçom chega e me traz lasanha. Eu vou comer a minha lasanha. Feliz da vida. Hoje só tem lasanha, dona Jaqueline. Coincidentemente, eu adoro lasanha. Mas, como dizia um amigo meu da Escola Técnica de Química, hoje, Jaque, só tem dobradinha com jiló. E aí, o que a gente faz? Come. É o que temos para hoje. Assim é a vida. Vocês sabem por que a gente tem que comer a dobradinha com jiló?
Eu acho que eu já fiz essa piada aqui, né? A gente tem que comer porque as situações da vida estão nos alimentando. As situações da vida estão nos alimentando de que forma? Nos trazendo as situações que induzirão, exigirão, requererão o nosso aprendizado. Então, se amanhã você quer ser mais sábio do que hoje, e hoje a vida te trouxe dobradinha com jiló, é dobradinha com jiló que você vai ter que comer. Deixa eu acabar de ler e depois eu conto isso. Hoje eu já vi que eu tô completamente empolgada. As coisas do mundo agem como correntes, correntes, né, que nos aprisionam enquanto nós as valorizamos. O que talvez seja mais difícil de aprender nessa lição é que esse é o propósito pelo qual nós as fizemos. O propósito pelo qual nós fizemos o mundo. Ok? Aqui, cada coisa que valorizas não passa de uma corrente que te prende ao mundo e não servirá a nenhum outro fim senão esse. Pois tudo não pode deixar de servir ao propósito que tu lhe dás, até que vejas lá um propósito diferente. O único propósito digno da tua mente que o mundo contém é o de que passes por ele, sem te deteres, para perceber alguma esperança onde não há nenhuma. Não te enganes mais. O mundo que vês não contém nada do que queres. Então, ele dá o problema, mas Jesus, dá o problema, apresenta o problema, mas imediatamente ele dá a solução. Então, qual é o propósito digno de nós? Next. Passar para o próximo. Aprender e passar para o próximo. Aprender e passar para a próxima experiência. Aprender e passar para a próxima experiência. Desapego. Talvez a virtude mais difícil para mim, nessa vida, seja o desapego, tá? E aí, a respeito disso, eu vou sugerir a vocês que leiam do Dr. David Hawkins o livro Deixar Ir, tá bom? Não tá aqui comigo, tá no tablet, mas é o primo irmão desse livro. Acho que é o segundo livro que ele escreveu. O primeiro foi esse e o segundo é o Deixar Ir, tá? Recomendadíssimo para quem quiser levar essa lição ao extremo, tá bom? Quando nós atribuímos às coisas do mundo um propósito no tempo, usualmente alguma forma de gratificação ou de autoengrandecimento, nós então nos acorrentamos a este mundo. Inevitavelmente, uma vez que cada coisa nesse mundo deve ter um fim, e isso nos causa uma grande dor. Todos os nossos equívocos, valorizando realizações, Não, peraí que eu li errado. Todos os nossos, as nossas realizações, as quais nós valorizamos equivocadamente, a função disso é nos prender ainda mais no mundo e nos impedir impedir a nossa cura final. Qual é a nossa cura final? A ascensão. É a ascensão, tá? Essa é a nossa cura final. Claro que vocês têm que ver essa frase que eu acabei de falar, mentalizando o contexto no qual eu uso essa palavra ascensão aqui no nosso canal, tá? Para o Divino Espírito Santo, o único propósito desse mundo é curar o Filho de Deus. Não há nada no mundo pelo qual vale a pena nós lutarmos. O único propósito digno da tua mente que o mundo contém é o de que passes por ele sem te deteres, para perceber alguma esperança onde não há nenhuma. Ok? O Espírito Santo se apropria do tempo, se apropria do mundo e se apropria de tudo no mundo
para utilizar tudo isso para o propósito da salvação e para curar as nossas mentes. Para ele, nada aqui tem qualquer outro propósito. Não tem, isso aqui é uma realidade virtual. Tá? Portanto, o mundo em si mesmo não tem nada do que eu quero. Tendo dito isso, eu tomo emprestado o título do livro de Ram Dass. Ram Dass foi um grande mestre espiritual. Grãos para o moinho. Tudo se torna um meio para um fim. O nosso despertar para a vida verdadeira, né? O nosso retorno para Deus. Não há nada no mundo que tenha um fim em si mesmo, né? Então, tudo no mundo são grãos para o moinho. Todas as experiências são grãos para o moinho. Eu vou moer essas experiências e vou transformar nessa farinha que, digamos assim, seria o meu aprendizado, o teu aprendizado, tá? Quando a lição nos aconselha, e aí ele, peraí que eu vou ler aqui para vocês. Não deixes que nada que se relacione com pensamentos do corpo detenha o teu progresso em direção à salvação, nem permitas a tentação de acreditar que o mundo contém algo que queiras, a fim de deter-te. Estamos fora, já sabemos que não é o caso, tá? Então, a lição está nos dizendo a mesma coisa em outras palavras. Os pensamentos do corpo se referem à nossa identificação equivocada com os nossos corpos. É algo que surge da ideia de que eu sou um corpo e para me beneficiar e me proteger, eu preciso então tomar conta do meu corpo, tornando isso a minha prioridade número 1. O nosso desejo, a nossa ânsia pelo prazer corporal, pelo conforto corporal, pela proteção corporal, pela longevidade corporal e pela beleza corporal, todos eles vão cair nesta categoria de pensamentos corporais. Fazer de tais coisas a nossa preocupação primária pode apenas atrasar o nosso progresso. Então não vou me cuidar? Então não vou cuidar da minha saúde? Então não vou me embelezar? Gente, não é isso, né? Não é sobre isso. É sobre não ser a sua prioridade. Olha, hoje eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi meditar. Foi orar. Depois eu fui pra academia malhar. Vocês sabem que eu malho quase todo dia, né? Eu só não vou pra academia no dia que realmente eu não posso. Ontem eu não fui malhar. Hoje eu tava lá. Aí eu apresento um vídeo pra vocês aqui, vocês veem que o meu cabelo tá pintado. Eu tô com maquiagem aqui no olho, eu tô de rímel, eu tô de lápis de olho, eu tô de batom, eu tô de base, eu tô de brincão aqui, eu tô de piercing aqui na minha orelha, nas minhas orelhas, ó. É piercing fake, tá? Eu tô de pulseirinha, eu tô de unha pintada, eu tô arrumada, bonita pra ir pro trabalho. Quer dizer, bonita no meu ponto de vista, né? Então não é disso que eu tô falando. Eu já escovei meus dentes, eu já penteei meu cabelo, eu já tomei um super banho na hora que eu saí da piscina, né? Então não é isso. A grande questão é a ordem de prioridade. Por isso que eu digo pra vocês, a resposta para todos os problemas é você botar Deus em primeiro lugar na sua vida. Seja você homem, mulher, idoso, criança. Essa é a solução para todos os seus problemas. É a solução Tabajara. São as lições Tabajara aí, acho que é 84 e 85. Seus problemas acabaram. Você botou Deus em prioridade na sua vida, beleza, acabou. Claro que esse Deus tem que ser um Deus correto. Esse Deus tem que ser um Deus verdadeiro. Tá bom? Muito bem. A lição está nos pedindo para mentalmente praticarmos o desapego de todos os nossos pensamentos de valorização que demos ao mundo. Nos é pedido para
E isso aqui que ele fala é muito legal. Isso aqui. Vamos manter o mundo sem propósito dentro das nossas mentes e soltá-lo de tudo o que desejamos que fosse. Aí a minha professora falava assim, larga isso, né? O mundo não é o que você gostaria que fosse. Sim, não é. Estamos aprendendo a lidar com o que é possível hoje. Com a tal da dobradinha com Giló. E ele diz assim, e isso é uma ordem de hierarquia elevada, né? Não é? Nós gastamos tanto do nosso tempo desejando que as coisas fossem diferentes e tentando fazer com que fossem do nosso jeito. De fato, se nós olharmos para as nossas vidas honestamente, desejando alguma coisa ou alguém, que alguma coisa ou que alguém fosse diferente e tentando fazer com que essa pessoa, essa situação mude, na verdade essa é a atividade que ocupa a maior parte das nossas vidas. Para os propósitos dessa lição, então, pratique tomando alguns minutos para permitir que a sua mente descanse de tal atividade. Que atividade é essa? As minhas expectativas, as minhas exigências. Esse é o babado aqui. Esse é o babado. No qual eu passo o meu dia inteiro engajada em fazer com que o mundo corresponda às minhas expectativas, né? O dia que a professora chegou lá na aula e falou assim, o outro não está aqui para corresponder às suas expectativas, eu botei a minha mão na cabeça e falei assim, nossa, que coisa óbvia. No entanto, nunca ninguém tinha me dito antes. Então eu sempre achei que o outro estivesse. E eu sempre me senti muito mal também quando eu não correspondia às expectativas daquele outro indivíduo, né? Que tristeza. Complexo. Aquieta-te e fica em paz por um momento e vê o quanto te ergues acima do mundo quando liberas a tua mente das correntes e a deixas buscar o nível em que se acha em casa. Muito bem. A sua mente, a lição nos diz, sabe onde é o seu próprio lar. Se você afrouxa as correntes dos seus desejos, então a sua mente vai voar em certeza e em alegria para se unir ao seu propósito santo. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Apenas liberta as suas asas e ela voará na certeza e na alegria para unir-se ao seu santo propósito. Então, muito legal, né? Esse comentário dele, né? Caraca, muito legal. Então ele continua e diz assim: a cada momento em que você praticar esse exercício por apenas 10 minutos, toda a sua perspectiva do mundo irá ser modificada, né? Ainda que seja um pouquinho. Deixa a sua mente descansar, então. Confundir mente com mãe, que ato falho, né, gente? Nossa, agora eu fiquei apavorada, né? Então a minha mente é a mente da minha mãe. Olha que perigo, gente. Olha eu cometendo atos falhos aqui em cadeia nacional. Em público, para quem quiser me ouvir. Ai, meu Deus. Muito bem. Que mais? Então, deixa a sua mente, falei de novo. Deixa a sua mente descansar, então, desse constante anseio, né, desse desejo. E relaxe à medida em que o seu instinto, o instinto de voltar para o lar da sua mente, assume. Que instinto é esse? A sua mente certa. E traz a você, e leva você até onde você realmente pertence. Ao longo do dia, a lição está nos pedindo para notarmos
quando nós pensarmos que vemos algum valor no mundo. E então, quando fizermos isso, mentalmente corrigirmos essa noção com as palavras finais da lição, que são maravilhosas. Não serei tentado a me atrasar por isto. O mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. O mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. Meus queridos, minhas queridas, hoje eu estou um pouco atrasada. Eu ia continuar aí elucubrando com relação a essa lição, mas eu não vou ter tempo. Então amanhã a gente comenta um pouco mais. A lição de amanhã, a continuação de hoje, a gente vai poder ampliar um pouco essas ideias e eu trazer alguns exemplos práticos para que vocês possam ter uma maior facilidade com a compreensão dessa ideia de hoje, que é bastante disruptiva. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.